nível da sarça é o nível em que Moisés olha para a sarça e ele consegue enxergar Deus em coisas comuns. E Deus, ele tem a habilidade e o poder de transformar coisas comuns em propósitos extraordinários. Esse é o nosso Deus, que transformou a vida de Moisés e pode transformar a nossa vida. E eu aprendo que no ambiente de Deus, Deus transforma coisas comuns em coisas extraordinárias. A sarça estava no Monte Horebe, monte de Deus, onde Deus tinha o poder de transformar, de mudar a sorte. O segundo nível está no verso 3, que dizem que Moisés: agora me virarei para lá e verei essa grande visão, porque a sarça arde e ela não se consome. O terceiro nível é quando Moisés se vira para a sarça e ele consegue ouvir Deus falar com ele. Mas Deus não fala com Moisés enquanto ele não se vira, ou seja, enquanto ele não tem uma atitude diante de Deus de se virar para a sarça. Enquanto Moisés não se vira para a sarça, ele não tem a atitude de se virar para obedecer o chamado, Deus não fala nada com Moisés. Porque Deus, ele não se revela aos curiosos, mas sim aos interessados. Se no primeiro nível Moisés olha para ver Deus trabalhando, fazendo algo tremendo na vida da sarça, colocando fogo em coisa comum, no segundo nível Moisés agora se vira para a sarça e ele ouve Deus falar com ele no meio da sarça. Deus não fala nada com ele enquanto ele não tem uma atitude de se virar. Enquanto nós não obedecermos o chamado de Deus, enquanto nós não nos voltarmos para o chamado de Deus, Deus não irá falar com essa geração. Tem muita gente que até olha para a sarça, vê a sarça queimando, é amante do Evangelho, é simpatizante da palavra, das orações, dos louvores magníficos, mas ainda não se virou para a sarça, ainda não se interessou pela sarça. Enquanto nós não obedecermos a voz daquele que chama, enquanto nós não nos virarmos para a sarça, nós não iremos ouvir Deus falar conosco. Moisés nos ensina lições maravilhosas nesse texto. Porque Moisés podia ter tido a sensação de continuar o seu caminho cuidando das ovelhas, mas Deus estava chamando Moisés para um nível mais profundo de obedecer o chamado. Quando Moisés se olha para a sarça, o texto diz que Deus chama Moisés no meio da sarça. Ele diz: Moisés, Moisés. E sabe qual foi a resposta de Moisés para aquele que o chamava, ou seja, Deus, como o Senhor te chama hoje? Ele disse: Senhor, eis-me aqui. Moisés se apresenta para aquele que, a voz daquele que chama no meio da sarça. Se no primeiro nível Moisés só olha e vê Deus colocando, transformando o que era comum em algo extraordinário, no segundo nível ele se vira para obedecer o chamado, ele consegue ouvir Deus falar com ele, ele responde ao chamado dizendo: Senhor, eis-me aqui, me usa, transforma a minha vida. Quando a gente entra no ambiente de Deus, temos a sensibilidade, Deus nos dá sensibilidade para ouvir aquilo que Ele tem resolvido para nossas vidas, reservado para a vida de cada um de nós. E para encerrar, no terceiro ambiente, no terceiro nível, que é no verso 5, quando o texto diz que Moisés, não te chegue para cá, tire o sapato dos teus pés, porque o lugar onde tu estás é terra santa. O terceiro nível, no verso 5, é quando Moisés ele quer ter acesso à presença de Deus. Mas para que Moisés pudesse ter acesso à presença de Deus, Deus colocou uma restrição: Moisés, não te chegues para cá, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar onde tu estás pisando é terra santa. Eu aprendo com Moisés que para se ter acesso à presença de Deus, é preciso tirar a sandália dos pés.
tirar a sandália dos pés. A gente olha a Deus, vê Deus colocar fogo na sarça, usar coisas comuns para propósitos extraordinários. A gente se vira para Deus, obedece ao chamado para ouvir o que Deus tem reservado para a nossa vida. Mas se nós quisermos ter acesso